1 Samuel capítulo 17, versículo 12 a seguir, diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que foram para a guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Versículo 17, a nossa ênfase maior. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos, um efa deste grão tostado e 10 pães. 10 pães, e corre a levá-los ao arraial e teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Deus, torna cativo o nosso entendimento a essa palavra esta noite, que nenhuma dessas palavras caia por terra, mas que encontre em nosso coração fertilidade, que seja guardada em nome de Jesus. Toda distração de mente, toda dispersão de atenção, de entendimento, nós repreendemos em nome de Jesus. Espírito Santo, mexe com a gente. É o que nós te pedimos. Amém. Há um autor chamado Carlos Domingos. Carlos Domingos é um empresário muito bem sucedido no Brasil. E ele escreveu um livro onde que ele relata algumas histórias de grandes empresários, de empresas globais, de como eles sobreviveram, como essas empresas nasceram em tempos de crises, em tempos de concorrência, em erros. E é um livro recheado de muitas histórias. Aliás, o título do livro será o tema da nossa reflexão, Oportunidades Disfarçadas. E há 2 histórias muito interessantes nesse livro, que quando eu li pela primeira vez, é um livro de cunho corporativo, 2 histórias que marcou a minha vida. A primeira conta a história de um rapaz de 16 anos, que morava em Nova York, e que ele vendia enciclopédia. E ele batia de casa em casa para vender livros, e, claro, a maioria das pessoas, quando o atendia, dizia que não queria livros. E ele tinha um amigo farmacêutico que disse assim: rapaz, você não entendeu de que as mulheres, elas não querem livros, elas querem beleza, elas querem ficarem bonitas, elas querem ficarem cheirosas. O amigo dele disse para ele, disse: rapaz, por que você não dá um brinde para elas? E ele, ok, um brinde. Ele era farmacêutico, ele manipulou quimicamente um perfume lá, ele comprou alguns frascos, colocou o perfume, e ele então, quando batia palma numa casa, ele dizia: você quer ganhar um brinde, um perfume? Quem que não quer ganhar perfume, né? E então ele tinha a atenção das pessoas. E então, quando geralmente as mulheres vinham, porque os homens estavam trabalhando, e vinham e aceitavam o perfume, quando ela estava aceitando o perfume, ele falava da enciclopédia, do livro, e no final a mulher só ficava com o perfume e ele não vendia nenhuma enciclopédia. Acabou os frascos e ele ficou assim, decepcionado. Um dia ele estava caminhando na praça e uma mulher veio por detrás dele e disse: menino, 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 menino. E ele: o quê? E ela disse:
você ainda tem daquele perfume cheiroso? Eu dei para o meu marido e o meu marido amou aquele perfume. E quando ela disse isso, acendeu uma luz. Ele disse: o quê? O meu negócio não é vender livro. O meu negócio é vender perfume. E ali nascia a ideia do que hoje você conhece, a Avon. O fundador da Avon começou assim. Uma sensibilidade, um questionamento. Ele foi sensível para perceber de que o que aquela mulher pediu foi uma oportunidade disfarçada para um grande empreendimento que ganhou proporções mundiais. A segunda história conta de um químico suíço chamado Alfred. Esse cara ficou famosíssimo porque ele foi o inventor da dinamite. E teve um dia que o jornal francês publicou equivocadamente que ele havia morrido. Isso também já aconteceu comigo, 2 vezes. Uma vez me mataram dizendo que eu havia morrido daquela gripe A. Quando muita gente faleceu no Brasil, eu fui pregar numa região lá no Mato Grosso, e depois da minha saída, chegou na igreja que o pregador do congresso havia morrido com a gripe. A segunda vez aconteceu que eu perdi o meu irmão, o nome dele era Alexandro, e chegou numa igreja que eu também havia pregado, num congresso, de que quem havia morrido era eu. A igreja chegou a fazer até luto, né? E depois eu voltei lá vivo, eles ficaram me olhando desse jeito. Mas louvado seja Deus que era só boato. E quando ele leu a matéria, apareceu bem assim: morre o gênio do mal. Quando ele leu a matéria, ele recebeu um choque. Ele recebeu um choque, porque a matéria falava o quanto que a descoberta dele havia feito maus de proporções enormes e gigantescas nas guerras. Quando ele leu isso, ele mudou a vida. Disse: não, eu não posso viver a vida permitindo que essa seja a minha imagem que eu estou deixando para o mundo. E ali nasce uma ideia de ele lutar por causa da paz mundial. E 1 ano antes da sua morte, ele faz um testamento aonde que toda a sua fortuna seria ofertada como prêmios para aqueles que fizessem descobertas em várias áreas em prol da paz e do bem-estar do mundo. Ali nascia o projeto, o Prêmio Nobel da Paz, porque o nome dele é Alfred Nobel. Uma oportunidade disfarçada. Ele poderia ter ligado para o jornal e poderia ter dado uma resposta, mas não, ele olhou para aquela situação e ali estava uma oportunidade disfarçada para ele mudar o seu estilo de vida. Oportunidades disfarçadas são realidades que estão à nossa volta o tempo todo. Esse texto, capítulo 17, eu chamo do capítulo das oportunidades disfarçadas. O texto que nós lemos é um texto que mostra um Davi que recebeu o comando do seu pai para um dia qualquer. Um dia comum, um dia normal, assim como o pai fala assim: minha filha, vai lá na padaria e compra um pão. Ou pega esse pão e vai levar lá para o pai, meu filho, que está trabalhando em tal lugar. Era um dia normal, era um dia comum. Não. Davi não sai de casa imaginando que o seu dia terminaria em uma guerra épica com o gigante. Em um dia comum. Em um dia comum, a vida de Davi vira radicalmente. Em um dia comum, em uma oportunidade disfarçada de uma agenda comum, Davi nunca mais será o mesmo. Amados,
Quantas vezes a gente está esperando coisas mirabolantes ao nosso redor? Você sabia que tem gente que não casaram porque eles estão esperando que quando ela olhar para a moça, ou ele olhar para a moça, ele venha ver uma luz assim, descendo do céu, um arco-íris. Essa é minha, esse é meu. Tem uns que estão esperando que o ministério, a chamada, vai ser assim, uma mão escrevendo na parede, dizendo: meu filho, eis que eu te chamo para a minha obra. Eu conheço a história de um pastor, fui na casa dele, que a vida dele mudou em um dia comum. Havia um pedreiro rebocando o muro da casa dele. E quando ele estava chapiscando, e quando ele foi jogar massa na parede, através da peneira, caiu uma pedra. Ele pegou a pedra, o pedreiro pegou a pedra e jogou assim. O filho do pastor estava brincando, pegou a pedra e começou a brincar com a pedra. 2, 3 dias depois, esse menino estava de casa, quando ele não soltava essa pedra. E uma hora o pai estava lá no sofá e disse: meu filho, uma pedra branca. Disse: deixa eu ver essa pedra. Quando o filho deu para o pai um diamante. O pastor levou o diamante lá no Ourives lá. O Ourives não tinha dinheiro para pagar aquele diamante. Com aquele diamante, ele comprou uma fazenda. Eu disse: cara, me fala onde tem esse pedreiro para eu levar ele lá para casa também, ué. Em um dia comum, a vida do cara mudou. Em oportunidades disfarçadas. Eu quero que você pense comigo que muitas vezes, quando Deus vem nos entregar os presentes, como diz Spurgeon, Ele faz pelas portas do fundo. E quantas vezes nós perdemos essa oportunidade porque nós estamos esperando sempre na porta principal. Você já se perguntou quantas vezes o nosso destino, o nosso propósito, ele está por detrás de uma oportunidade disfarçada. Quando Davi estava indo naquela agenda comum, naquela agenda diária, ele se depara diante de uma grande batalha, e quando ele olha para o gigante, ele entende de que havia algo por detrás daquilo. Um gigante que ele não tinha nada a ver, um conflito que não tinha nada a ver com ele. Mas ele entendeu de que aquela batalha era um caminho, que Deus estava revelando o seu propósito, em que Deus estava revelando o seu destino. Você já parou para pensar de que existem algumas batalhas imprevisíveis na sua vida? Você já parou para pensar de que pode ter vindo uma notícia do médico, pode ter vindo uma notícia de algum lugar, e por detrás dessa notícia se instaura uma batalha, e você ainda não percebeu que essa batalha não veio para destruir a sua vida, não veio para arruinar você, mas essa batalha veio para revelar o propósito de Deus na sua vida, para revelar o seu destino, para revelar um novo tempo na sua vida, para revelar uma nova identidade que Deus está preparando para o seu futuro. Você consegue acreditar quantas batalhas que esconde riquezas preciosas de Deus ao nosso respeito? E você precisa entender de que essas batalhas consistem em oportunidades disfarçadas para Deus revelar propósito, para Deus revelar riquezas, para Deus revelar algo grande para a sua vida. Por isso esta noite o Espírito de Deus me usa para lhe dizer: não corra das batalhas, porque essas batalhas vai revelar algo grande de Deus ao teu respeito. Essas batalhas revelará algo grandioso de Deus para a sua casa. Essas batalhas revelarão o que Deus tem plantado no seu futuro. Quem crê nesta palavra, aplauda ao nome do Senhor para sempre. Oportunidades disfarçadas. Você precisa olhar por debaixo da superfície. Em uma batalha, lá estava Davi, sendo revelado como um guerreiro,
como líder. Há batalhas na sua vida que veio para revelar virtudes. Há batalha na sua vida que veio revelar coisas que Deus plantou dentro de você e que você ainda não conhece. Você crê nisso? Diga amém. Batalhas que revela chamado, batalhas que revela propósito, batalhas que revela destino. Você consegue se lembrar da história de Jacó? O nome de Jacó foi mudado em uma batalha. A história de Jacó foi mudada em uma batalha. Davi não saiu de casa esperando que o seu destino aconteceria numa reunião de oração, com muitas línguas estranhas, com alguém colocando a mão sobre a cabeça. E tudo isso pode acontecer porque Deus tem os seus meios, mas não numa oportunidade disfarçada, improvável, imprevisível. Estava lá a história de Deus para a vida de Davi. Deus está escondendo algo por detrás dessa batalha. Deus está escondendo algo por detrás desse desafio. Deus está escondendo algo por detrás dessa luta. E esta noite eu ministro sobre a tua vida que a graça de Deus sobre ti esta noite. Você não vai fugir, você não vai correr, você vai enfrentar. Deus te dará vitória, e depois dessa batalha você não será mais o mesmo. Quem crê nessa palavra, diga alguma coisa para Deus. Aleluia. Agora veja, o ponto para a nossa reflexão é de que quando Davi ele se depara diante do cenário, ele faz uma decisão de se unir ao povo. Davi fez uma decisão de se unir a um povo que estava em tempos de medo, que estava em tempos de caos, que estava em tempo de crise. E nós estamos conversando com vocês e conversaremos ao longo do ano de que Deus está te chamando para unir a sua força. E assim como Davi chega naquela batalha, presbítero Paulo, ele chega naquela batalha encontrando homens apavorados, amedrontados. Ele chega naquela batalha encontrando homens desfalecidos, afinal, 40 dias sendo afrontado e desamparado, inclusive pelo seu líder, chamado Saul. Mas de repente aparece um menino, pastor João, um menino chamado Davi, e diz assim: eu me uno a vocês nessa batalha. Davi foi uma estratégia de Deus para unir-se ao povo, para ganhar uma grande vitória. Essa noite Deus está conversando com você, dizendo que você é uma estratégia de Deus para se unir em alguém. Esta noite Deus está conversando com você de que você é a estratégia de Deus para se unir a alguém que está passando não pelo melhor momento da sua vida. Alguém que não está passando pelo momento mais encantador da sua história. Mas Deus está te colocando na história de alguém. Deus está te colocando na frente de alguém em batalha. Deus está te colocando diante de pessoas que estão se desfalecendo, para que você seja uma peça, estratégia de Deus para levar boas notícias de vitória para essas pessoas. Você crê nisso? Você crê que Deus está te chamando para você se unir a alguém? Você crê que Deus está te chamando para você se juntar a alguém? Você consegue crer que Deus está te chamando dizendo: saia
Saia da onde que você está e se desloque na direção de alguém que está em batalha, porque você será a peça-chave que eu vou usar para dar encorajamento, para dar direção, para dar respostas, para dar novo tempo, para dar vitórias a alguém. Você é alguém que Deus está a usar para se unir a alguém. É por isso que você está proibido de uma caminhada sozinha. É por isso que você está proibido marchar no isolamento. É por isso que nós te encorajamos todos os cultos. Junta-se alguém em oração. Não ore sozinho. Fica perto de alguém. Acaba o culto. Não vai ter pressa para casa. Converse com alguém. Ore por alguém. Porque esses encontros são momentos que Deus pode te usar em palavras proféticas para a vida de alguém. Davi se une ao povo contra um inimigo que era comum a eles. Agora, qual era o estado de Davi quando ele se une ao povo? Qual era o perfil de Davi quando ele se une ao povo? E para que eu me uno a alguém, eu penso que esse perfil, esses valores de Davi, eles fazendo parte da minha vida, torna a minha união com alguém abençoada. O que Davi viveu ali, a maneira com que ele estava, se isso estiver na minha vida, eu serei remédio para alguém, eu não serei tóxico. E quando eu olho para a vida de Davi, a postura de Davi diante dessa batalha, eu aprendo 3 coisas rapidinho para nós orarmos. A primeira coisa que eu aprendo é que Davi não se ofende. Davi está diante de uma batalha, mas Davi ele não está se ofendendo. Veja comigo no texto, 3 coisas que eu aprendo quando Davi ele é confrontado. Veja comigo o versículo 28, leia aí na sua Bíblia, capítulo 17, e versículo 28, é o que a Bíblia diz. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Olha o versículo 43. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 3 intervenções de Eliabe, de Saul e de Golias. Os 3 estavam dizendo a mesma coisa: Davi, você não é favorito. As 3 falas eram falas de descrédito a Davi. Em nenhum momento você vê Davi se doendo. Em nenhum momento você vê Davi retrucando, se sentindo ofendido porque eles não me aceitaram, porque eles não me acham favorito e agora eu sou a vítima, eu estou aqui para ajudar, mas eles não estão me entendendo. Não! Davi se posiciona com firmeza. Davi não se ofende. E eu penso que você precisa aprender algo sobre ofensa aqui agora. Todas as vezes que você se sentir ofendido, eu penso que você precisa avaliar o cenário e checar se o seu sentir ofendido não tem a ver com o seu orgulho que está sendo ferido.
Você precisa checar se quando você está se ofendendo, você não está dando sinal que a sua vaidade está sendo ferida. Você precisa dar uma checada para ver se não é sinal que o seu egoísmo está em pauta. Quantas vezes as nossas ofensas, nós nos ofendemos porque mexe no nosso orgulho, porque mexe no nosso egoísmo, porque mexe na nossa vaidade, e a gente fala como nós falávamos quando criança: Belém, Belém, nunca mais vou estar de bem. Por que às vezes nós não ofendemos quando a glória de Deus é ferida? Por que às vezes nós não nos ofendemos quando a santidade de Deus está sendo maculada? Davi é alguém que não se ofende. Ele não desvia o seu olhar do foco. Ei, se você quer unir alguém, se você é alguém que Deus quer usar para unir alguém, para ser uma estratégia de vitória, você não pode se ofender com alguém que diz que você não é bonito, que diz que você não pode, e dizendo que você não vai. Essas palavras negativas que vêm de corações vazios, de fontes que não é o coração de Deus. Meu Deus, quantas pessoas que se ofendem com comentários, que se ofendem com intervenções de pessoas que não têm aliança com Deus, de pessoas que não conhecem a intimidade deste, não conhecem a intimidade desta. Ei, permita Deus te levar para um lugar nele, em que nenhum Eliabe será capaz de ofender você. Você não vai se sentir ofendido por nenhum Eliabe. E lembre-se que Eliabe tem a ver com pessoas de dentro, porque Eliabe está falando do irmão biológico de Davi. Eliabe pode representar um parente, pode representar um irmão, pode representar um marido, pode representar uma esposa, pode representar um pai, um filho. Mas Davi, não, Davi é resiliente ao que Eliabe está falando. Então veio da boca de Saul, meu Deus, Saul é uma autoridade, Saul é um líder. São de pessoas que têm uma certa liderança, uma certa posição. Mas Davi não dá bola para o que Saul vai falar. O que ele falou é exatamente o que Eliabe disse, mas ele falou de uma maneira de eufemismo. E de repente vem Golias. E Golias vai falar a mesma coisa. Mas o que Davi entendeu, e você precisa entender, de que existem palavras que vêm da boca de alguém, exatamente para te desviar do propósito e do destino de Deus para a sua vida. Quando você para bater boca, quando você para trazer justificativa, quando você para revidar, quando você para chorar as mágoas, dizendo eu não merecia ouvir isso, e você vai lamentando, e você vai para um canto, e você vai dando atenção aos comentários de Eliabes, aos comentários de Saul e aos comentários de Golias. Mas Davi entra naquela batalha, não com seus ouvidos atentos às ofensas de Eliabe, às ofensas de Saul, ou às ofensas de Golias. Ele entra naquela batalha, porque Deus havia gritado no coração dele, dizendo, essa guerra não é sua, essa guerra é minha, essa batalha está ganha, vá na autoridade do meu nome. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado, não se ofenda. Diga, não se ofenda. Não se ofenda. Muitas ofensas vêm para te desviar, para se desviar do seu propósito. Segunda coisa que eu aprendo com Davi, nesse texto, como uma peça estratégica de Deus, que ele está se unindo a um povo para ser uma peça de vitória, é que quando Davi vai lidar com Saul, o texto fala que ele vai lidar contando a sua história do passado. Ele chega dizendo, gente, eu tenho uma história de vitória sobre o urso, de vitória sobre um leão.
E esse argumento da história dele, do passado, é uma das peças-chave que ele vai receber sinal verde para vencer essa batalha. Ei, Deus quer usar a tua história do passado para abençoar alguém. Quantas vitórias que Deus já te deu ontem? Quantas vitórias de cura, quantas vitórias de portas abertas, de cuidado, de milagres que Deus te deu? E o que você está usando dessas histórias para abençoar pessoas? O que você está usando desse passado do cuidado de Deus, de superação? Superação que Deus te deu, resiliência que Deus plantou na sua alma. E agora você está repartindo isso com alguém para que essa história possa abençoar, para que essa história possa curar, para que essa história possa inspirar. Usa o passado que Deus tem lhe dado de vitórias, de superações, de resistência, de resiliência. Usa isso para abençoar a vida de alguém. Ainda que seja coisa simples, Deus escreveu isso na sua história para que seja um instrumento de consolo, um instrumento encorajador na história de outro. É por isso que você não deve, você não pode cessar os seus lábios, porque o perfil de alguém que se torna uma peça estratégica na vida de um povo precisando de vitória, é alguém que a sua história está aberta para abençoar pessoas. Terceira coisa nesse texto, nós já vamos orar. Eu vejo um Davi que ele termina os processos. Ele termina os processos. Davi, ele vai arremessar uma pedra sobre Golias, mas Golias não morre com a pedrada. Ele é morto com a decapitação. Davi é alguém, porque a vitória sobre Golias não acontece em um só momento, é um processo, primeiro a pedrada, depois a espada. Você conhece pessoas que alcançam parte da vitória e já abandonam o processo? Você conhece algumas pessoas que elas lidam com algumas situações e na mente dela já está tudo resolvido, na mente dela já está tudo pronto, a vitória já foi ganha, mas ela não discerniu que a vitória ainda não está completa. Foi apenas a pedrada, o gigante apenas caiu, mas ele ainda está vivo. Ele pode estar inconsciente, mas ele ainda está vivo. Davi entende que aquela batalha, aquela vitória, ela se daria em um processo. E ele não abandona o processo. Ele poderia ter dito assim: caiu, ganhamos a vitória, vamos então comemorar. Mas não, ele se aproxima, ele pega a espada e ele termina o que ele começou. Tem muita gente abandonando processos de Deus. É verdade que Deus começou, é verdade que Deus iniciou uma grande obra, mas a ansiedade, a precipitação faz com que muita gente comemore o gigante desmaiado. Mas Deus não quer que você comemore gigante desmaiado. Deus não quer que você comemore gigante em coma. Deus quer que você triunfa por completo. O gigante precisa estar morto para você levantar a bandeira de uma vitória completa. Esse é o perfil de alguém que está se unindo a um povo para uma grande vitória. E você é este alguém. O que é interessante é que se você olha do olhar do exército de Israel, Davi era uma oportunidade disfarçada. Porque como a gente esperar uma grande vitória vindo de um menino? Como esperar uma vitória vindo de um rapaz que não é um homem de guerra? Mas é isso mesmo. Talvez você olhe para você e você fala: eu tenho tantas limitações, eu tenho tantas fraquezas. Eu tenho tantas fraquezas. Mas Deus está te dizendo:
Deus está te dizendo: eu quero te usar como uma estratégia minha para se unir a alguém. Naquele momento, Davi entende que era uma oportunidade ímpar para ele se unir ao povo. Era uma oportunidade que Deus estava preparando para ele não ser mais o mesmo depois daquela cena. Você tem entendido que há uma oportunidade disfarçada de Deus aqui nessa igreja? Você tem entendido de que existem algumas áreas nessa igreja que Deus está colocando bem diante dos teus olhos para revelar virtudes de você, para revelar dons em você, para revelar talentos em você? E você tem percebido isso? Você tem percebido que nesse ano de 2019 existem algumas oportunidades que Deus tem colocado diante de você no seu caminho. Oportunidades que vai mudar para sempre a sua história. Na superfície parecia que o dia de Davi tinha dado errado. Na superfície parecia que Davi havia amanhecido com o pé esquerdo. Como diz o provérbio popular. Mas por debaixo da superfície era uma oportunidade de Davi se tornar um homem em que Deus havia preparado para ele ser revelado ali. Abre bem os seus olhos. Há uma oportunidade disfarçada de Deus para você se unir a alguém. Quantas vezes você vai ligar para alguém e o telefone cai no número errado? Não foi no número errado. Você não entendeu? Você não entendeu que aquela ali foi uma oportunidade que você poderia ter liberado uma simples palavra. Oportunidades do dia a dia. Oportunidade do dia a dia para você tocar gente. Oportunidade do dia a dia para você fazer pessoas sorrirem. Oportunidades no dia a dia para você encorajar alguém. Você não pode deixar essas oportunidades passar. Nós estamos encerrando a última terça do mês de janeiro. E o que Deus está comunicando com você é que ao longo desse ano Deus vai colocar muitas oportunidades disfarçadas. É Deus que está preparando isso para que você seja uma peça decisiva neste cenário, na vida de alguém que está sofrendo, na vida de alguém que está passando por um caos. Mas você é este alguém que vai se unir a este, que vai se unir a esta, para ser uma voz abençoadora de Deus. O que é interessante é que nos versículos seguintes, aquele exército acanhado, tímido, se levanta entusiasmado, vitorioso, vigoroso, animado, porque alguém se uniu a eles. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem alguém assentado aqui que está esperando você se unir a ele. Hoje eu conversava com um rapaz que ele dizia: pastor, como eu sofri quando eu fui para a igreja. Porque quando eu cheguei na igreja, aceitei a Jesus, pela primeira vez que eu entrei na igreja, e dizia: quem está aqui nos visitando pela primeira vez? Eu levantei minha mão, veio muita gente me cumprimentar. Eu aceitei a Jesus, eu participei de alguns cultos, mas ninguém vinha me abordar, ninguém veio. Eu me senti isolado e eu não aguentei, eu saí da igreja. Até que eu me reconciliei, voltei para o Senhor. E eu voltei assim, dizendo: Deus, em outras palavras, diz pastor, se eu não fosse carão, eu também não teria continuado. Porque as pessoas não vinham conversar, ninguém se unia a mim. Amados,
Você precisa entender isso aqui na nossa igreja. Você precisa entender que quando alguém é recebido aqui como novo membro, você precisa acender o seu olho. Você precisa ligar uma lâmpada aí na sua cabeça. Que você deve se unir a essas pessoas para elas serem alocadas entre nós. Chama essa pessoa após um culto para comer um pastel ali embaixo, para você ouvir a história dele, para você ouvir a história dela. Paga uma bala, cara, vou pagar uma bala para você. Tira um tempo para se unir a alguém aqui neste lugar. É possível que muitos de vocês nunca cheguem aqui pegar esse microfone. Mas como Deus quer te usar em oportunidades que Deus está te dando em cada culto, para você abençoar alguém, para você ser uma estratégia de Deus na vida de alguém. Aproveita as oportunidades disfarçadas para você se unir. Você não pode entender que você veio para o culto tão somente para receber de Deus. Você pode fazer mais. Se une a um ministério. Se une a um ministério. Se une a algum departamento. Se une a alguém. Faça alguém se sentir acolhido entre nós. Acolhido entre nós. Seja como Davi. Se une a alguém. Em uma oportunidade disfarçada, mas ali era um ambiente em que Deus estava mudando a história de Davi. O que está à sua frente talvez não virá com os embrulhos que você espera. Por isso você não pode disfarçar. Por isso você não pode desprezar. Por isso você não pode se dispersar. Talvez em um culto como esse você pode receber um tocar de Deus como nunca. Talvez em um encontro você pode receber uma experiência de Deus inimaginável. Uma oportunidade disfarçada. Eu fiquei assim, impactado com o testemunho do Doi. Pastor Gessé nos contou que eles foram fazer um culto relâmpago. O Gerson, se eu estiver me equivocando, me ajude. O NASA também me ajude se eu estiver equivocado. Eles foram fazer um culto relâmpago. E um rapaz, eu não lembro qual foi o jovem, saiu assim para convidar alguém nas proximidades. E ele passou em frente a uma casa. E tinha uma mulher que estava estendendo roupa no varal. Ele fez uma cena para ela. Fez um coração dizendo que Jesus amava ela. E fez um convite a ela para o culto. Jessé nos conta que essa mulher vai para o culto, dizendo que ela ouviu o som do culto. Ela ficou curiosa. E ela disfarçou para colocar a roupa no varal, para saber o que estava acontecendo na rua. A corda já estava preparada dentro de casa para ela tirar a própria vida. E aquele rapaz passa ali perto. Uma oportunidade disfarçada de um livramento. Aquela mulher vai ao culto, recebe Jesus, e o laço de morte é quebrado para a glória de Deus. Quando você se unir a pessoas, você pode ser essa peça decisiva de Deus na vida de alguém. Vamos estar em pé e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar para que os nossos olhos se abrem. Vamos orar para que os nossos discernimentos, as nossas sensibilidades sejam afloradas. Eu não quero perder a oportunidade de Deus.
Eu não quero perder as oportunidades que Deus está a colocar diante da minha frente. Por mais disfarçadas que elas estejam, de guerras, de batalhas, de conflitos, de lutas, Deus tem algo por detrás disso. Eu sou filho de Deus. Há um Deus soberano, há um Deus assentado no trono que nada foge do seu controle. Eu preciso olhar de uma outra ótica, de um outro prisma. Ore onde que você estiver, para que você abrace as oportunidades disfarçadas. Ore para que você aproveite as oportunidades para você se unir a pessoas. Ore para que você aproveite as oportunidades para você unir-se às pessoas. Porque você pode ser uma peça que Deus quer usar para acrescentar, para trazer consolo, conforto, ânimo, alegria, respostas de Deus para elas. Comece a orar onde que você estiver, ore. Ore. Ore disposto para abraçar tudo que Deus tem colocado à sua frente. Não é batalha para te matar. Não é batalha para te arruinar. São batalhas para revelar propósito. São batalhas para revelar chamada. São batalhas para revelar destino. São batalhas para revelar um futuro de excelência, um futuro brilhante, um futuro de glória que Deus tem preparado para você, para a sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós ministramos sobre os entendimentos. Pai, nós ministramos sobre as mentes. Nós ministramos sobre os pensamentos. Nós ministramos, Pai, o espírito de discernimento sobre nós esta noite. Deus, nós não queremos dar as costas para oportunidades que o Senhor tem nos dado. Pai, dai-nos um olhar por debaixo da superfície, dai-nos um olhar por detrás das cortinas. Pai, ajuda esse rapaz, ajuda esta moça, ajuda este homem, ajuda esta mulher a abraçar as oportunidades que revelará algo glorioso de ti para a história dele, algo glorioso para a história dela. Pai, eu ministro sobre a vida dos teus filhos, de que haverá revelações de algo sublime, nobre, sobre a vida deles a partir dessa adversidade. Pai, eu quero ministrar que histórias serão mudadas depois desses enfrentamentos. Pai, eu quero ministrar que haverá novidades após esses combates e esses embates. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, essas batalhas não são para sempre, essas batalhas não são para sempre, esta luta não é para sempre, esse vento não é para sempre, este deserto não é para sempre, vai passar. E haverá deixado uma revelação de algo novo e sublime de ti, para a vida desse rapaz, para a vida deste moço, para a vida desta mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós ministramos essa palavra, nós ministramos discernimento, nós ministramos sensibilidade para abraçar oportunidades disfarçadas
Deus, que este homem se una, que esta mulher venha unir-se a alguém neste lugar, alguém fora deste lugar, entendendo de que ele é uma estratégia de ti para levar vitória para a história de alguém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.